Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques dessa edição. Estudos revelam que jovens que passam mais tempo focados na tela de celulares e tablets são mais infelizes. A cura de muitas doenças pode não estar nos remédios vendidos nas farmácias e nem nas plantas medicinais. Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba está atendendo em outro endereço. E você vai ver também que o governo quer conseguir um empréstimo para financiar a reforma do ensino médio. Clima quente do verão, os banhistas precisam ficar atentos. E veja também. Tenho certeza que você em casa já ouviu falar em Bitcoin e tenho certeza também que você tem curiosidade em aplicar seu dinheirinho nessa moeda que sobe. Me faz lembrar até aquele samba do Billy Blanco. Mais alto coqueiro, maior o tombo do coco afinal. Professor Odir Guarnieri, da Unital, está aqui hoje para desmistificar essa história aí e botar os pingos nos is do que seja realmente aplicar no Bitcoin. Já, aqui. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. Estudos realizados nos Estados Unidos revelam que jovens que passam mais tempo focados na tela de celulares e tablets são mais infelizes dos que escolhem outras atividades para interagir com o mundo. Acompanhe. Foram analisados 50 mil adolescentes entre 12 e 17 anos. Eles responderam questões relacionadas ao tempo de uso dos equipamentos e o período que gastam com exercícios, interação com os amigos ou outras atividades relacionadas ao bem-estar. A análise mostrou que os que usam essas mídias por mais de 2 horas por dia apresentaram menos felicidade em comparação com os que investem mais tempo longe das telas. Os pesquisadores concluíram que o uso de redes sociais leva à tristeza, mas a tristeza não leva ao uso de redes sociais. Além disso, esses dados foram comparados aos dos jovens dos anos 90 e os pesquisadores descobriram que a chegada dos dispositivos eletrônicos coincidiu com uma queda na felicidade entre grupos da mesma faixa etária. Os índices de bem-estar psicológico despencaram depois de 2012, mesmo período em que a compra de smartphones disparou. E já que estamos falando de saúde, a cura de muitas doenças pode não estar nos remédios vendidos nas farmácias e nem nas plantas medicinais, mas sim em uma alimentação saudável que fortaleça o corpo, resultando em uma melhor saúde. Todo mundo sabe que antes de tomar qualquer medicamento, o correto é procurar um médico, mas muita gente ignora essa recomendação. Porém, a automedicação pode causar 3 tipos de reações diferentes no organismo. O efeito colateral, que é em doses terapêuticas, a pessoa vai ter um efeito farmacológico secundário, como sentir sono. Uma reação adversa, que é um efeito não desejável, danoso, mas em doses terapêuticas, preconizadas, do jeito que o médico prescreveu, que consta na bula, por exemplo. E já a reação tóxica é quando o paciente usa de forma inadequada, do jeito que ele acha que deve usar, e aí ele tem um acúmulo desse medicamento no organismo, mais do que o que o organismo consegue eliminar através da urina, por exemplo, e aí você vai ter uma reação mais grave, que é a reação tóxica. O problema da automedicação é uma realidade no país, porém algumas pessoas buscam as plantas medicinais para fugir dos remédios e elas se enganam achando que essas plantas não trazem efeitos colaterais. Nenhum tipo de tratamento deve ser feito sem orientação de profissionais. Atualmente a farmacêutica pode dar receita, né? Então, eu, por exemplo, posso receitar. Entendi. Não é só o médico que pode receitar. Né? Plantas medicinais, qualquer farmacêutica pode receitar. As plantas medicinais são usadas em várias receitas caseiras para aliviar uma dor, um mal-estar e, na maioria das vezes, elas são preparadas como chá, que é a segunda bebida mais consumida no mundo.
Mas é preciso conhecer as propriedades dessas plantas. Um dos maiores problemas nesse tipo de automedicação é confundir o nome das plantas, os benefícios e prejuízos que elas podem causar. Tem muitas plantas falsas e tem que usar aquela planta verdadeira, né? Essa planta verdadeira somente o farmacêutico sabe. Porque tem planta chamada já clinicamente reconhecida, atividade farmacológica, né? Efeito terapêutico, clinicamente conhecidas. E tem planta que o povo usa. Então tem muitas plantas, né? Vamos dizer assim, 80% da planta o povo conhece, porém não tem estudo clínico. 20%, né? Tem estudo clínico. São plantas que realmente vai funcionar. A Ana Paula tem uma pequena horta medicinal em sua casa, mas tudo que é cultivado aqui, ela sabe para o que serve e quais os cuidados deve ter. E quando necessitam, toda a família recorre a essas plantas. Eu acredito que os remédios, eles vão atuar sim, né, naquela patologia, mas ele vai trazer um efeito colateral. Graças a Deus, a minha saúde, eu não preciso recorrer aos medicamentos, né? Mas se no futuro eu precisar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas hoje, graças a Deus, né, na minha casa aqui, eu, meu marido, a minha filha, a gente não utiliza de nenhuma medicação, né? Sempre quando precisa de alguma coisa, a gente procura ir por essa linha, né, natural. A solução de muitas doenças pode não estar nos remédios vendidos nas farmácias e nem nas plantas medicinais, mas sim em uma alimentação saudável. Até 2025, o Brasil deverá reduzir mais de 1/3 da emissão de gases poluentes na atmosfera em relação aos níveis de 2005. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o Brasil deve reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025. As informações do governo apontam que entre 2005 e 2015, o país já havia reduzido 50% da emissão nacional desses gases que contribuem para o aquecimento global. A meta estabelecida no Acordo de Paris é alcançar 43% dessa redução em 2030. E o Ministério garante que tem políticas definidas e ações práticas que garantem que o Brasil alcance esse objetivo. As pesquisas são baseadas no monitoramento desses impactos na atmosfera e os resultados mostram que em 2025 o país deve reduzir mais de 1/3 da emissão de gases em relação aos níveis de 2005. Para isso, deve ser definido o papel de cada setor econômico. Entre as principais medidas está a redução do desmatamento, a expansão do plantio de florestas e uma mudança total no setor de transportes. Se tudo sair como planejado, o Brasil vai conseguir contribuir para a redução das consequências do efeito estufa, principalmente as mudanças climáticas. Uma das metas do Acordo de Paris, aprovado por 195 países, é reduzir em 2 graus Celsius a temperatura média global. O clima quente do verão e o período de férias fazem aumentar a procura por piscinas, praias e atividades aquáticas. Mas o banhista precisa ficar atento aos perigos que esses lugares oferecem. Veja. Isso mesmo, nós estamos aqui com o Tenente Rafael Brito do Corpo de Bombeiros. Ele vai dar algumas dicas pra gente de como aproveitar esses dias de calor sem correr nenhum perigo. Olá, Tenente, fala pra gente, quem está aproveitando o calorzão para se refrescar num rio, numa piscina ou até mesmo no mar, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter? Bom, o cuidado principal é não se colocar em situação de risco e principalmente não entrar em um local que você não conheça ou que não é apropriado, né? Então a gente divide em 2 partes, os rios, lagos e mar e a piscina, porque a piscina é um ambiente mais controlado. E em se tratando de lagos ou rios ou mar, o cuidado tem que ser redobrado, porque muitas vezes a pessoa ela não conhece o local, não sabe a profundidade, não sabe se existe algum obstáculo que pode de repente ferir alguma pessoa. Então a orientação do Corpo de Bombeiros, não se arrisque, não entre em lugar que você não conheça, procure se refrescar em local que é apropriado, como praias que tem guarda-vidas. Na maioria dos casos, lagos e rios principalmente não são locais apropriados. O rio tem uma qualificante, que tem a correnteza do rio, então o perigo é ainda maior. Então o cuidado tem que ser redobrado. Então a recomendação do Corpo de Bombeiros é que não entre em rios e se for se refrescar na praia, procure um local onde existam guarda-vidas.
Em se tratando de piscina, o maior cuidado são com crianças pequenas, para não deixar as mesmas descuidadas, porque o maior número de acidentes que a gente tem são envolvendo crianças, infelizmente. Tenente, muita gente já sabe, mas é bom reforçar. Esses temporais, principalmente agora nesse período de ano, junto com a praia, com a piscina, com os rios, não combina, né? Principalmente aqui na nossa região, onde caem muitos raios. Reforça pra gente esses cuidados, por favor. Então, cuidado com a chuva são devido a 2 fatores. Um, pelas descargas elétricas, principalmente em praia, é muito comum a descarga elétrica, infelizmente, atingir algum banhista. E na situação de lagos ou de rios, a questão da chuva ela pode aumentar o volume muito rapidamente. Então, a pessoa pode, um local que aparentemente é tranquilo, com o advento de chuva, ele pode se tornar muito perigoso em questão de minutos, muito rápido mesmo. Então, a pessoa tem que redobrar os cuidados em locais quando de chuva. Se o banhista estiver se afogando ou qualquer outro problema que ele esteja passando dentro da água, qual é a recomendação do Corpo de Bombeiros? Bom, a recomendação número 1 é manter a calma, tá certo? Então a pessoa que estiver do lado de fora não se colocar em situação de perigo para tentar salvar essa pessoa, porque existem casos em que a pessoa vai tentar salvar e acaba se afogando também. Então o mais indicado, mantenha calma e atire algum objeto que flutue e peça ajuda para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Muito obrigada, Tenente. Estão aí algumas dicas, então, para a gente aproveitar esse calor com segurança. Segue o repórter setorial. O comentário de hoje é com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, o site Reclame Aqui é uma belíssima oportunidade para você que quer comprar na internet e não quer ser prejudicado, porque ali você vai ver se a empresa tem idoneidade, se ela tem muitas reclamações, e isso tem favorecido a muita gente. Uma outra coisa boa do site Reclame Aqui é que você pode reclamar e, às vezes, até conseguir a solução do seu problema em tempo recorde. Ou, se não, pelo menos deixa registrado ali o seu protesto e favorece a quem for fazer a consulta de idoneidade da firma, porque vai ver que aumentou lá o número de reclamações contra determinado produto. Mas fazendo um retrospecto do ano de 2017, o Reclame Aqui registrou 233 mil reclamações contra operadoras de telefonia. Todas, eu disse todas, não há uma que não tenha reclamação. Parece que elas montaram um complô, olha, vamos fazer todo mundo por igual, para o pessoal não ter opção, não ter para onde fugir, ter que cair numa de nós. Que tristeza, né? Aí a pergunta bem formulada e que precisa de uma boa resposta que não foi dada até agora. Cadê a Anatel? E você vai ver a seguir. Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba está atendendo em outro endereço. O repórter setorial volta em instantes.